a gente viu aí, começamos a falar sobre as variedades linguísticas, né? E aí, então, nós vimos que existem algumas variações, né? E dentre elas, as variações geográficas, as históricas, as sociais e as situacionais, né? A gente falou de Campos do Jordão, por exemplo, nós falamos sobre quando a gente vai falar com um juiz, quando a gente vai falar com um professor, com um chefe, de que forma que devemos portar quanto às palavras, né? Quanto a essa variedade linguística aí, certo? E aí, então, vamos dar voz a essa variedade. De que forma, na verdade, que a gente faz essa variação, né? Então, se eu estou conversando com o meu chefe, por exemplo, meu diretor, o dono da faculdade, eu não vou dizer a ele, e aí, mano, beleza, qual é que foi? Não vai rolar, não é verdade? Então, a diferença, na verdade, é quando eu utilizo uma linguagem adequada e inadequada. Lembra que eu falei que não é errada, ela é adequada ou inadequada. E dentre essas duas, eu tenho a linguagem formal e a linguagem informal, né? Então, a linguagem formal é aquela que usa terno e gravata, vamos pensar assim. Ela é toda direitinha, correta, né? Não sorri muito, né? Então, na verdade, a gente trabalha com a linguagem formal, trazendo aí essa norma culta, tá? E só vai depender da condição social, cultural, regional e histórica em que ela for utilizada. Então, tem momentos que a gente utiliza a norma culta, tem momento que a gente utiliza a norma popular, a coloquial, que é a informal, né? Então, por exemplo, eu estou num restaurante com os meus amigos. Qual seria aí a linguagem que eu devo usar? A linguagem da norma culta, aonde eu presto atenção aí em erros ortográficos, não, né? Que não é escrito. Mas em concordâncias verbais, né? Em que momento que eu presto atenção nisso, né? Quando eu estou conversando com os meus amigos num restaurante, num barzinho, numa calçada, na praia, por exemplo, ou quando eu estou diante de uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Aonde que eu vou usar a norma culta, né? Eu vou usar diante de uma entrevista ou diante de meus amigos num restaurante, num barzinho? Uma entrevista, né? Entrevista, professora. Isso aí, meninas. Então, a entrevista é com alguém que eu preciso manter ali, pelo menos, uma formalidade, já que eu não tenho intimidade, tá? Vamos pensar que o que é popular, o que é informal, está muito relacionado à intimidade do cotidiano, ou com a vivência, não necessariamente a intimidade, mas a vivência do dia a dia. Que nem vocês, por exemplo. Mesmo que vocês não conversem com todos em sala de aula, tem sempre uma menina ou outra, alguém em sala que a gente acaba não conversando por N motivos. Eu não sei, não consigo chegar, enfim, desde o primeiro ano é assim, enfim. E aí, então, quando você vai conversar com essa pessoa, mesmo que você não tenha intimidade, como vocês têm com as suas melhores amigas, vocês também vão utilizar uma linguagem informal. Por quê? Porque vocês têm o convívio diário, a vivência. Tá? Na ponta, senão tá de dois em dois, né? Não entendi, Pro. A informal é quando? É quando a gente tem intimidade. Quando a gente utiliza uma linguagem mais popular. Quando a gente fala de linguagem popular, a gente está falando das variedades linguísticas que existem dentro da língua culta. Por exemplo, gíria. Não, e aí? Isso é gíria. Né? Nossa, muito legal essa pessoa. Legal, essa palavra legal, ela é uma gíria. Acredite se quiser. Né? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, termos mais chulos, né? Palavrões, né? Então, a gente acaba tendo uma linguagem mais popular, né? Menos elitizada, uma linguagem mais relaxada, menos preocupada com os erros de português, né? Com as concordâncias verbais, né? E nominais, tá bom? Entendeu a diferença? Entenderam a diferença?
Estou te ouvindo direito. Sim, entendi. Ok, vamos lá. Sim, professora. Beleza, Rô. Norma culta, então é a língua padrão, é aquela que a gente aprende na gramática, é aquela que a gente estuda. Quando a gente pega qualquer gramática, a gente vai utilizar a norma culta dentro dela, porque ela é de maior prestígio social mesmo, não tem como negar, né? Ela é a língua, entre aspas, correta, vista como correta, ensinada desde pequenos, é ensinada pelos padres e depois pelos nossos avós, enfim. Essa é a linguagem da norma culta, a linguagem formal, aquela linguagem onde não tem gíria. Quando a gente utiliza a linguagem, a norma popular, que são as variações que acontecem dentro delas, são aquelas variações que acontecem diante do uso dela de modo menos culto. Como menos culto? Vamos ser diretas. Pessoas que não têm formação, por exemplo. Pessoas que não estudam, por exemplo, mas precisam se comunicar. Tá? Então, elas vão utilizar uma linguagem menos culta, menos formal, menos padrão. Elas vão utilizar algumas palavras, são delas, informais, e que houveram, de repente, até uma mudança em relação à utilização dela, né? Deixa eu pensar em uma palavra aqui, onde houve essa modificação lexical. A gente viu alguma coisa aqui em alguns deles, né? Em um slide, a gente chegou a ver aqui, por exemplo, a gente falou sobre dialeto, né? E a variação fonética. Não, essa que eu estou falando não é de sintaxe, ela é de variação semântica, quando muda o significado. Deixa eu pensar em uma. Você está procurando uma frase, professora? Não, estou procurando uma palavra que, na verdade, sempre vem músicas do funk na minha cabeça, quando a gente sobre essas variações semânticas que existem. Eu vou usar uma, por exemplo, a palavra, lembra de uma música chamada, uma música que tinha a palavra preparada? Se eu digo, por exemplo, essa carne está preparada, não tem o mesmo sentido da música quando utilizavam preparada. Certo? Sim. Né? Então, a carne está preparada é para assar, né? E a mulher está preparada já para outra situação, não é isso? Sim. São sentidos diferentes. Por isso que diferentes. Isso. Por isso que a gente fala de variação semântica, porque também há sentidos diferentes. E ela cai, na verdade, na norma popular, e não na norma culta, tá? A hora que eu digo essa carne está preparada, eu estou utilizando a norma culta. A hora que eu digo que essa mulher está preparada, na norma popular. Pode falar, amor. Eu achei um exemplo aqui, eu posso falar de variação semântica? Pode. Pode sim. Fala assim que, por exemplo, a palavra camisola em Portugal é utilizada para designar uma peça de vestuário que se usa em vez de uma camisola ou por cima ou por baixo da camisa, com uns calções com equipamento desportivo. Peraí, travou. E aqui a gente utiliza... Não, beleza. Não, é isso mesmo. E aqui pra gente se trata de uma roupa de dormir, né? Exatamente. Essa que você está falando, na verdade, ela não é uma variação apenas semântica, mas ela é uma variação também geográfica. Ela é geográfica, porque acabei de ver, é isso mesmo. Porque você está falando de Portugal, da língua portuguesa de Portugal, e a língua portuguesa do Brasil. Aí, então, é uma diferença geográfica, né? Que também é válida, mas eu estou tentando trazer uma linguagem, uma mudança semântica dentro da língua portuguesa mesmo, né? Então, acho que esse exemplo que eu trouxe é um deles, né? Enfim, não veio agora uma, mas veio só essa, que acho que já ajudou de alguma forma. Mas já ficou claro, entendi. Mas também é válido. Eu poderia utilizar como uma mudança aí geográfica, né? Quando a gente fala de variação, tanto a geográfica como essa semântica, lexical, fonética, né? A gente está falando de uma variação aí histórica também, né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas palavras que deixaram de existir, deixaram de ser utilizadas, né?
por conta do tempo, né? Do tempo corrido. Então, a gente tem, por exemplo, vocabulário que é próprio de uma faixa etária, né? Por exemplo, os adolescentes, eles têm normalmente uma linguagem que a gente que é mais velho não entende muito e tenta, né, encontrar, por exemplo, crush, cremosinha, o que é isso, né? Arroba e por aí vai, né? A gente tenta entender isso, né? Mas porque é um vocabulário próprio dessa faixa etária, né? Assim como algumas palavras, algumas letrinhas que existiam e deixaram de existir. Por exemplo, a palavra farmácia, ela era escrita com PH, né? E hoje ela é escrita com F, por conta do som, né? Então, essa variação que houve histórica, né? Quando eu tenho uma palavra farmácia, vossa mercê, por exemplo, né? Vossa mercê, que virou vós me cê, e que depois virou você, e que hoje é apenas V e C, né? Daqui a pouco a gente tem só o C, para dizer que é você. Contato, por exemplo, era escrito com C antes do to, tá vendo? Ó, contato. E aí, hoje em dia, é apenas contato, sem esse C aqui antes do TO. E aí, então, há essa variação histórica, tá bom? Se você escrever assim uma dessas três palavras, está incorreto. O correto é a forma atual que se utiliza, tá bom? Cuidado com isso. Tudo bem? Variação, a variedade linguística histórica, tranquilo para vocês? Eu poderia acrescentar aqui, meninas, por exemplo, pensando na palestra que vocês assistiram, vou colocar aqui para vocês, ó. Ideia. E agora, ideia. Tá? Como forma atual. Opa. Por quê? Porque a palavra ideia deixou de ser acentuada, certo? Então vá até. Pronto. Ela era acentuada e agora ela não é mais, tá? Então, aí já tem uma outra variedade linguística histórica. Tudo bem? Estão entendendo essa parte, amores? Sim. Ótimo. Tudo bem. Sim, Pro. Sim. Beleza. Então tá, qualquer dúvida pode parar aí. Variedades linguísticas que a gente vai ter. Então, a gente vai ter uma variedade linguística quanto à região, quanto aos dialetos, socioletos e gírias. Vamos tentar entender cada um deles, mas, na verdade, a gente já falou um pouquinho deles antes, em 2 slides anteriores, né? Regionalismo, então, o próprio nome já diz, né? São algumas particularidades linguísticas de uma determinada região. Então, vamos entrar em macaxeira, aipim, né? E qual é o outro nome que se dá? Macaxeira, aipim e... Mandioca. Muito obrigada. Mandioca, muito bem. Então, ela é uma variação regional, tá? Dialetos, que são essas variações regionais, na verdade. Eu posso utilizar o regionalismo como ba, que nem a gente viu aquele slide que tinha umas expressões regionais, eita, oxente, oxe, lembra disso? Isso Sim. É regionalismo. Os dialetos, então, são essas variações que existem de uma palavra, mesmo sentido, mas cada região ela é conhecida de uma forma diferente, né? Que nem gelinho também tem uns nomes diferentes, né, por aí afora. Enfim. Sacolé. Sacolé, isso mesmo, né? Dialeto do Rio de Janeiro, né? Sacolé. Então, é o dialeto. O regionalismo fica por conta das expressões que cada lugar tem, que a gente falou do oxe, do oxente, do trem. Lembra, Denise? Sim, sim. Isso aí fica para o regionalismo, tá bom? Socioletos, então, é a variação que existe da língua utilizada por grupos sociais, tá bom? E aí, então, o grupo social do socialeto aqui que nós estamos falando, ele é muito mais para o formal do que para o informal, tá?
Mas também posso utilizar a linguagem informal dentro deles, né? É só pensar, por exemplo, em um grupo social. Grupo social, vamos pensar? Qual grupo social que vem à cabeça agora? Um grupo social? Esse que nós estamos é um grupo social. Sim, sim. Né? Sim. Dentro de uma sala de aula virtual. Uhum. Certo? Quando a gente está, por exemplo, com nossos familiares também, a gente utiliza ali alguns socialetos, porque a gente utiliza umas brincadeiras íntimas, particulares, né? A gente também utiliza uma linguagem mais informal e por aí vai, né? Quando a gente está no dentista, quando a gente está no trabalho, quando a gente está com o namorado. Então, existe o socioleto, tá? E as gírias? As gírias, na verdade, são expressões bastante populares, né? Que são utilizadas em determinados grupos sociais. Mas eu acho que, hoje em dia, a gíria, ela acaba acontecendo em muitos ou quase todos os grupos sociais, né? Mesmo dentro de sala de aula, quando a gente está aqui, a gente acaba utilizando algumas gírias, não é não, gente? Sim. Acaba usando sim. Então, assim, eu acho que para que todos entendam, ou para que fique mais relaxante, mais descontraída, né, a aula, acho importante a gente sempre trazer essas variações linguísticas que existem, né? Tanto um socioleto... Concordo. Não é não? É verdade. Então, um dialeto, um regionalismo, um socioleto, tanto faz aí o que for, né? Mas é importante a gente saber que existem essas 4 variedades, tá bom? E que nós podemos usá-las sim. Vamos lembrar de que nada é errado, e existem as coisas que são a linguagem inadequada e adequada. Tudo vai depender da onde, com quem você está conversando, tá bom? Você não vai usar sei lá, por obséquio, me dê uma cerveja bem gelada no meio da praia, né? Então, nem cabe, né? O garçom vai dar risada, né? Então, assim, não cabe, né? A gente precisa... É a mesma coisa de vestimenta, né? Então, a gente não pode ir de biquíni para a faculdade, né? E nem ir de, sei lá, de galocha na praia, né? Então, as vestimentas, elas também cabem. A linguagem e as palavras, elas são também vestimentas, né? Vestimentas do lugar que você frequenta e com quem você fala, né? Legal. Tá bom? Vamos pensar aí nisso, né? Bom, então eu trago para vocês, não tem como não trazer o internetês, que é o dialeto digital, que, na verdade, quando a gente fala de variação linguística, a gente tem que falar sobre a linguagem tecnológica. Vamos deixar claro que linguagem tecnológica a gente só utiliza na tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, linguagem tecnológica, quando a gente fala do internetês, né, dá uma olhadinha aqui nas palavras, né, a gente só vai utilizar isso aonde mesmo? Deixa eu ver aonde? No WhatsApp, ok? No Zap, como dizem por aí, as pessoas que não sabem pronunciar o WhatsApp, né? Então assim, amores, a linguagem que a gente utiliza lá, conversando no WhatsApp, ela é super válida lá, tá bom? Quando vocês começarem a fazer relatórios em sala de aula, eu espero que não demore, que assim vocês estarão trabalhando, vocês não poderão utilizar essa linguagem da tecnologia, o internetês, tá bom? Então, não vai me colocar umas risadinhas assim, né? Falando que a cabeça do menino... E escrever cabeça assim, pelo amor de Deus. Olha, quantas novidades, né, desse ano, né? Novidades do semestre. Acho que não vai dar muito certo, né? Então, a gente vai precisar ter aí um bom senso na linguagem, né? Para, então, conseguirmos fazer um bom relatório, tá bom? Então, deixem aí o internetês lá no WhatsApp, e quando a gente for utilizar, então, um relatório, que é um documento formal, né, um relatório,
eu tenho que utilizar, então, a linguagem culta, a linguagem formal, tá bom? Não posso utilizar a linguagem informal dentro de um relatório, a não ser que eu vá relatar o que uma criança disse. Mas aí eu digo, a criança disse, 2 pontos, abre aspas, e coloco exatamente como ela disse, fecho aspas. Se ela utilizou ali o dialeto que foi, enfim, o socioleto que foi, a forma como foi conduzida a conversa, você vai colocar ali, porque foi ela que disse, não você. Mas você continua com a linguagem formal, por favor. Não brinca, não. Aí no fim você põe beijos, assim, né? Tipo. Não rola. Esse novidade aqui é ótimo, né? Novidade. Professora, eu me perco, viu, nesse zap. É mesmo? Nossa, professora do céu, aí eu disfarço como você acabou de falar. Beijos. Jura, mas você se perde em relação à tecnologia? Professora. A escrita nossa, você. É aqui na internetesa aqui. Certo. Nossa, você não consegue fazer essa tradução, é isso? Não, é a tradução. Muitas coisas eu não consigo. Eu estou aprendendo, entendeu? Com o tempo Sim. que eu estou aprendendo. Porque é uma outra linguagem, né? Então é como se você fosse analfabeta, né? No internet, você está aprendendo uma outra língua, né? Isso é isso mesmo. Então, assim, para mim também tem muita coisa que é difícil. Muita coisa novidade, né? Muita coisa eu preciso ler 2 vezes, assim, para poder responder. Tem muita gente que fala assim, nossa, você demora para responder. Sim. Meu bem, você não coloca ponto, você não coloca vírgula, você não coloca um parágrafo, você não acentua a palavra. Gente do você céu. Utiliza internet e você quer ainda que eu responda rápido. Eu, professora de português, não, você tá Olha, doido. É complicado, viu? Lidar com essa nova tecnologia aí. Nossa, essa linguagem, sabe, essa mudança em linguagens, nossa, para mim está sendo uma luta, mas eu estou conseguindo. Ô, prof, mas E é engraçado? Pode falar. Não, fala, depois eu complemento o meu ponto de vista. Pode falar. É engraçado porque, assim, a gente vai precisar trabalhar com isso e cada vez mais, Sim. né? Vocês estão percebendo que, por exemplo, no meio dessa pandemia, nós trabalhando aqui, eu trabalhando em casa, vocês aí na casa de vocês, eu não trabalho, enfim, no dentista, né, Débora? Sim. Abrindo a boca, fazendo canal, assistindo televisão. Então, assim, vocês no lugar onde vocês estão, em qualquer lugar, né, conseguem acessar e vocês vão precisar utilizar isso. Quanto mais, assim, mais cedo vocês aprenderem, melhor. O ano que vem, eu acho que a gente vai estar bombando em relação a essa parte da tecnologia e nós vamos ter que saber muita coisa. Principalmente vocês que estão iniciando, e iniciando pós-pandemia. Então, vocês precisam estar mais assim, são a internet. Agora, o internet, Rose, eu confesso a você que eu não uso. Não consigo. A única coisa que eu consigo é você, abreviar, né? Você, também, e beijo. Mas agora, com esse monte de figurinha, a gente nem precisa. É verdade. Então, prof, por vezes, eu acho que esse internetês, ele acaba assassinando muito a linguagem portuguesa. Porque você vê que criança que usa muito o WhatsApp, eu falo porque eu já estava observando na escola, estava conversando com uma professora, eu observo muito. E eu observava que tinha crianças, eles têm tanto contato, mesmo na educação infantil, com o tal do WhatsApp, que eles transferem isso para a escrita deles ali. Então, não é tudo tão mil maravilhas. Eu acho que deixa muito a desejar na linguagem portuguesa. São crianças, futuras crianças, que estão tendo um péssimo desenvolvimento na linguagem portuguesa por causa dessa atualização, essa questão do WhatsApp. O quanto isso... por outro lado, enquanto a gente fica usando esses abreviamentos, uma criança hoje não escreve carta igual a gente escrevia antigamente, e isso auxiliava muito a gente na escrita. Hoje eles ficam tão no WhatsApp que você vai ler o texto deles, são gravíssimos erros e coisas que eles costumam colocar no WhatsApp, coloca num texto. Eu acho isso um absurdo.
Na verdade, assim, as crianças e os adolescentes, elas não conseguem diferenciar quando eu tenho que utilizar esse internetês e quando eu não posso utilizar o internetês. Corrigindo várias redações de uma escola aí de cursinho pré-vestibular, eu estava corrigindo as redações de terceiro médio e eu encontrei essas risadinhas aqui, ó, no meio de uma redação, uma dissertação. Então, assim, numa dissertação nunca vai acontecer e vai caber o internetês, né? Ou qualquer outro tipo de linguagem informal, né? O internetês, ele acho que o absurdo, o ápice do informal, né? Mas a gente também tem que dizer de que não é errado, e sim inadequado, né? E aí, quem vai mostrar para a criança, para o adolescente, que está inadequado é o professor e também os pais, orientando dessa forma. Não adianta você entregar um celular na mão da criança e falar assim, meu filho, te vira, tchau. Né? Então, assim, é também obrigação dos pais orientar, olha, o que você escreve aqui, ou você escreve direitinho, ou então o que você escrever aqui, você não vai escrever numa carta, no caderno da escola, né, dentro da apostila da escola, enfim, sei lá onde for, né? Você só vai utilizar essa linguagem aqui, né? Então, por isso que houve a necessidade de introduzir o internetês e falar sobre a linguagem tecnológica, porque ela é atual, ela é estupidamente contemporânea e ela está aí para passar nos nossos olhos esses erros que a gente encontra fora da internet, né? Sim. E fora no texto, professora, que nenhum ponto, vírgula, não tem nada. Eles vão escrevendo de uma forma que você não sabe o que você está lendo. Você não sabe onde é o começo, o meio e o fim. Cara, é incrível. E aí, eu acho que no meio dessa, sabe, Rose, muita coisa como falta de interpretação de texto, não, mas por conta de um texto dúbio, porque eu posso ler a mesma frase sem uma vírgula e ela pode me trazer um erro de interpretação de texto absurdo, né? Sim, sim. Então, por exemplo, imagine que você mande uma mensagem para o seu namorado ou para alguém falando, você vem me buscar? E a pessoa responde, não vou, porque ela não vai mesmo. Ou então ela pode dizer, não, vírgula, eu vou. Tipo assim, não, ponto. Ou vírgula, não, vou sim. Isso é incrível, é incrível. Espero não, né? Nossa, olha, eu leio olha, professora, eu fico louca, às vezes, numa leitura, num WhatsApp, alguma coisa assim, eu fico louca. Eu falo, meu Deus, o que a pessoa quis dizer com essa resposta ou com essa pergunta? Ou é uma pergunta, ou é uma resposta, ou é uma afirmação, ou uma negação, não sei. Também tem essa, né? Que não foi nem ponto de interrogação, para fazer uma perguntinha. Gente, certa, né? Incrível, é incrível. É verdade. E por conta disso, há um excesso de falta de interpretação de texto. Acho importante vocês pontuarem isso, porque vamos lembrar de que vocês, futuras pedagogas, são responsáveis em alfabetizar as crianças. Eu acho de uma responsabilidade tão grande essa profissão de vocês e essa aula ou essa turma que você vai pegar para alfabetizar, porque depende de você mesma fazer com que a criança aprenda o que é certo e o que é errado. Se você fala errado, ela vai aprender errado. Sim. Né? E assim, vocês já identificaram, já sabem que existem algumas idades que a criança fala errado e tá tudo bem, mas se passar de algumas outras idades, você fala, preciso corrigir, né? E isso vai acontecer também na escrita, não é verdade? Eu me preocupo com alguns erros que eu me deparo dentro da pedagogia, porque eu primeiro sou professora de português, depois pedagoga, e aí então a gente escuta e enxerga, porque eu corrijo, e me preocupo. Quem será essa pedagoga daqui essa futura pedagoga, é verdade. Exatamente, então acho que está faltando aí um pouquinho mais de leitura, de escrita, e a preguiça ela vem, eu sei que ela vem, mas ela tem que ir embora. Para vocês irem bem, meninas.
Certo? Bom, eu trouxe aqui, na verdade, uma definição de que Bakhtin, né, ele considera, por esse caráter produtivo, a linguagem se adapta às necessidades das comunidades linguísticas. Então, quando a gente fala de comunidade linguística, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de uma condição de faixa etária, tá bom? Enfim, de espaço, de geográfico, né? Então, Bakhtin, que é um cara super importante dentro da literatura e da língua, ele disse: se entendermos a linguagem utilizada pelos jovens, blogs como um dialeto, que a gente estava falando agora, significa que ela tem características próprias, mas sem prejuízo ou interferência na compreensão e na intercomunicação entre pessoas que falam a língua padrão, a língua que a gente fala. Podemos, então, considerar tal dialeto como um fenômeno social de um determinado grupo de pessoas, de certa faixa etária e condição social. E também como um fenômeno geográfico, no sentido espacial da palavra. Só que o espaço, nesse caso, ele é virtual, que é o que a gente está falando. O núcleo básico de uma língua, ele é arbitrário, estático e imutável, por ser um depositório de normas prescritas. Existe a gramática para a gente poder segui-la, né? Entretanto, permite a produtividade linguística, tornando-se criativa, flexível e espontânea no nível lexical relativo à palavra. Então, traduzindo Bakhtin, ele diz o seguinte, de que essa linguagem que o jovem utiliza dentro da internet, o internetês, né? Ele acaba sendo um dialeto, né? E o que é um dialeto? Um dialeto são palavras que não perdem aí o prejuízo ou interferem na compreensão de uma comunicação. Eu consigo entender o que essa criança escreve, o que esse adolescente escreve, tem um pouquinho de dificuldade, mas eu consigo entender, porque eu paro para pensar sobre, né? Então, ela acontece dentro desse grupo social e, com certeza, as mesmas palavras utilizadas, vamos pensar em Alphaville, não é utilizado aqui perto de casa, em Guaianazes, né? Com o grupo social daqui. São grupos sociais muito diferentes por uma questão cultural, social, geográfica, né? Faixa etária, condição social, tá? Então, são grupos diferentes, mas que as palavras, elas acabam tendo sentidos, às vezes, diferentes ou iguais. E isso, na visão de Bakhtin, é muito boa, porque, na verdade, existe essa produção, essa produtividade, essa criatividade que as crianças e os adolescentes compõem na palavra, e de que, quando a gente fala de algo mais estático, imutável, arbitrário, é aquela língua que a gente aprendeu na escola com as gramáticas, que parecia muito rígida, muito dura, é assim, né, pesada daquele jeito. E que, na verdade, Bakhtin mostra de que ela é muito mais maleável, espontâneo, flexível, né? Por conta dessa nova parte aí, desse nível lexical, dessa variação lexical que existe da palavra. Oi. Entenderam, amores? Desculpa. Não, tudo bem. Na verdade, é o que a gente estava falando, né? Bakhtin trouxe aí, só que em outras palavras, o que a gente disse agora desse fenômeno que existe dentro das redes sociais, tá bom? Bom, ainda ele diz: a linguagem do advogado, do médico, do comerciante, do político, do mestre-escola, que seria o professor, porque ele não é daqui, né? É iugoslavo, diferencia-se, evidentemente, não só pelo vocabulário. Elas implicam determinadas formas de orientação intencional. São carregadas de conteúdos determinados, concretizam-se, especificam-se, impregnam-se de apreciações concretas, unem-se a determinados objetos, a âmbitos expressivos de gêneros e expressões. Deste modo, em cada momento da sua existência histórica, a linguagem é grandemente pluridiscursiva. Então, uma linguagem pluridiscursiva é que o mesmo texto eu posso discursar em várias linguagens. A linguagem do advogado, do médico, do comerciante, do político, do professor.
né? O mesmo texto. Só que aí eu troco algumas palavras porque são termos técnicos, né? Da mesma forma que o advogado utiliza os termos técnicos, nós, como pedagogas, também utilizamos termos técnicos, né? Por exemplo, um advogado não sabe o que é um letramento. Ah, essa criança não tem letramento. Nós sabemos, mas o advogado não sabe. Não é verdade? Assim como a gente também não sabe o que é pós-escrito. É uma linguagem do advogado, de direito, né? E cada um tem a sua linguagem específica dentro da sua profissão. Então, por isso que Bakhtin acha que a linguagem, acha não, afirma, que a linguagem é pluriva. E para mostrar isso, eu trouxe um texto que eu acho que nós poderíamos facilmente, assim, trabalhá-lo e trazer para o século XXI. Por exemplo, vou ler o texto. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. E eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. O que é isso que eu disse agora? E não é interdetez, hein? Uhum. Por exemplo, o que seria mademoiselles? É moça, né? Senhorita. Isso. E tem uma característica muito ímpar em ser senhorita. É. Duas. Não é casada e é virgem. É. Bem mesmo. Tem um áudio aberto com barulhos de fundo, mas tudo bem, se for participar, não tem problema nenhum, só para avisar. Então, mademoiselles, que é um termo francês, significa as moças mesmo, né? As moças que são virgens e não são casadas, tá bom? Elas eram todas mimosas. Mimosas, a gente está falando aí de fofas, delicadas. Graças a Deus. Daisy, o microfone Fecha seu áudio, amor. Desculpa, tá soltando aqui o meu fone, gente. Tô tentando travar, mas não. Ok, travou. Então, mimosas seriam aquelas moças que elas têm um comportamento bastante delicados, elas não falam alto, elas falam baixo, elas pouco falam também, elas só se expressam quando é chamada, quando é pedida, né? Mas isso a gente está falando de uma moça de século XIX, tá bom? Sim. E muito prendadas. Prendadas porque elas sabem fazer de tudo. Cozinhar, passar, lavar, bordar, tocar piano, fazer um crochê, fazer um tricô, né? E assim elas eram também, estudavam para isso, né? Para serem boas donas de casa, né? Então, prendada seria isso. Não faziam 18 anos, não faziam anos, completavam primaveras. Quando perguntava-se quantas primaveras você tem, então qual a sua idade, né? Porque a primavera é um ambiente, um espaço, uma época de flores, de cheiro de algo fresco, né? Assim como o frescor de uma adolescente, de uma moça de 18 anos, né? Os janotas, aí eles são os rapazes, né? Os meninos, né? Os meninos, mesmo sendo rapagões são crianças grandes, altas, né? Adolescentes, né? Isso. Fazem-lhe pé de alferes. O que é pé de alferes? Gentilezas, não é? Muito bem, muito bem. Gentilezas. Arrastar a asa é até um terminho que a gente utilizou até um tempo atrás, né? Ele tá arrastando a asa para ela, né? Paquerando, né? Isso mesmo. Então, ele arrastava a asa, ele fazia uma paquera, enfim, um gracejo, né? Mas logo ficavam longos meses debaixo do balaio. O que é debaixo do balaio? Acho que tentando cortejar a moça, né? Exatamente. Sozinhos? Sozinhos não, mas assim, paquerando a moça, Paquerando, na verdade. Cortejando. Porque existia um tempo para a paquera, um tempo para o namoro, um tempo para o noivado e depois para o casamento, né? Isso, não era assim, 3 mesmo. meses você faz tudo.
É. Ou depois de grávida você casa. Tinha como se Pega, fosse uma namora, casa. regra, né, de aumento de intimidade, né? Então, aí ficava um longo mês debaixo do balaio, era sobre os olhos dos pais da menina. Ele ficava olhando para ela para saber qual era a intenção do cara, enfim. Essas coisas que aconteciam antigamente. Certo? E é isso. Tá? Bom, aqui tem referência bibliográfica, se caso vocês quiserem. Então, a Estética da Criação Verbal, né? E o Céu, Inferno e Ensaios de Crítica e Literária do Alfredo Bozzi, que é maravilhoso, que a gente acabou usando logo no começo. Tá bom? E o Bakhtin, que eu trouxe agora no final para vocês, assim como Aristóteles e Rubem Alves, que fala aí sobre a ciência e a sapiência, o dilema da educação. Esse vídeo eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouquinho, tá? Vou esperá-lo baixar, que ele demora um pouquinho, tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu Vou não voltar momento para vocês. Não, Pro. Tá tudo bem? Vocês estão me entendendo tudo aqui? Tá acontecendo? Mesmo? Então tá. Eu vou fazer uma atividade, vou terminar de elaborá-la, tá bom? E aí, então, eu mando para vocês. Eu normalmente dou uma semana para vocês me entregarem. Vou utilizar o Sponte para ir e vir. Tá bom? Para entregar os trabalhos e para receber os trabalhos prontos feitos, tá bom? É pelo Sponte e não pelo WhatsApp. É outra ferramenta que ainda estou brigando, viu, Pro? É mesmo, Rô? Você Nossa, utiliza pelo Pro. celular ou pelo notebook, pelo O computador? meu celular, querida. Acho que é por isso, né, que você acaba brigando aí um pouquinho. É. O Gabriel, que tem uma paciência que só ele tem. Ele é um amor. Ele é um amor.